Deixa eu só fazer uma pequena aviso, enquanto o professor ainda liga as coisas aí. A semana que vem não terá Concha Física, porque tem justamente o Carnaval, mas nós retomamos a programação na semana seguinte. A programação está praticamente fechada, mas eu ainda não coloquei na página completamente, tá? Eu espero fazer isso na semana de Carnaval, então aguardem. Eu acho que todas as minhas máquinas estão funcionando aqui, né? Muito bem. Muito bem, gente. Boa noite. Então, nós vamos falar hoje sobre Maxwell, mas basicamente eu pensei nesse colóquio aqui como um colóquio também de introdução a essa série para os novos calouros de 2011, certo? Então, eu vou antes colocar um cenário geral e nesse cenário o nosso contexto aqui hoje, como eu pensei nesse colóquio, tá certo? Então, o nosso contexto é que a gente está recebendo, é a primeira oportunidade que a gente tem de receber a turma de 2011. Essa é a maneira tradicional aqui de chamar essa turma. Se a gente usasse o critério que se usa no MIT, onde a Renata disse que eu fiz doutoramento, lá as turmas que entram, os calouros, são conhecidos com o ano em que eles vão sair, não o ano que eles entram. Então, nesse sentido, aqui seria as turmas de 2014 ou 2015 para diurno e noturno, se noturno tem um período de 5 anos e coisas assim. Então, isso eu tenho a impressão que é uma maneira interessante de numerar essa, porque coloca um objetivo no fim. Diz, eu vou me formar em 2014. Todos os calouros aqui devem estar dizendo isso hoje, tá certo? Ou 2015, se eles estão no noturno, certo? Ok? Eu confundo os botões, este com aquele botão. Muito bem. Esse pessoal que está entrando, então, vai encontrar um currículo, obviamente, que tem uma ênfase inicial, como todos os currículos normais de física numa universidade, de física, tem ênfase inicial na física clássica, pensando depois colocar a pessoa em condições de trabalhar nas fronteiras de hoje, certo? E esse currículo tem certas vigas mestras. Eu queria apontar hoje duas, certo? Primeiro, um acontecimento importante na história da física foi o estabelecimento de que é importante a gente ter teorias dinâmicas e a teoria da gravitação de Newton como um exemplo de uma teoria dinâmica, certo? Teoria dinâmica quer dizer uma teoria que é capaz de fazer previsões para o futuro a partir da situação atual e retrodições sobre como eram as coisas antes, dado que elas atualmente são do jeito que são. Isso envolve a dinâmica. Outra viga mestra seria o eletromagnetismo de Maxwell, certo? Vocês vão aprender o eletromagnetismo. E o Maxwell, ele próprio, vocês vão ver, ele fazia questão de dizer que era uma dinâmica, era uma teoria dinâmica que ele estava fazendo, tá certo? Então, não é só que tem fenômenos elétricos e magnéticos, mas tem uma dinâmica por trás dessa teoria de Maxwell, tá certo? Essas duas coisas, como a Renata disse, são extremamente relevantes para a física pós-clássica, tá certo? As coisas, e isso vai até hoje, certo? Essas coisas são importantes, esses ingredientes do que está nesses dois itens aqui são importantes até hoje. Primeiro, especialmente a dinâmica. As teorias que a gente acha interessantes são teorias dinâmicas, quer dizer, a partir de situações presentes, eles são capazes de fazer previsões para o que vai acontecer depois, do que aconteceu antes, enfim, como a coisa evolui, tá certo? E nós vamos ver que o que aconteceu com o eletromagnetismo é que se introduziu pela primeira vez uma teoria de campo, tá certo? E isso num sentido muito especial e muito diferente do que havia antes, tá certo? E que a gente vai elaborar ao longo dessa coisa. Então, o Maxwell se coloca bem no centro do currículo. Vocês não vão encontrar ele no primeiro ano, mas no segundo vocês encontram ele sem falta, tá certo? Muito bem. Agora, então, eu vou procurar o contexto histórico em que se coloca
o eletromagnetismo. A gente vai falar de Maxwell, e o Maxwell é muito conhecido, a grande obra dele, que fez com que Einstein diga que o mundo nunca vai ser o mesmo, que o Feynman diz que qual é a coisa mais importante, é o trabalho do Maxwell sobre o eletromagnetismo. O Feynman é a coisa mais importante do século XIX, mesmo daqui a 10 mil anos, certo? A primeira coisa que chama atenção é que o eletromagnetismo é uma teoria muito mais complexa do que o que a gente encontra, por exemplo, no esquema newtoniano da gravitação, certo? Então, teve que haver um longo processo de desbravamento dos fenômenos. Os fenômenos eram muito complicados, ninguém entendia nem que eles estavam relacionados uns com os outros. E vocês vão ver pelas datas e pelos nomes que eu vou colocar aqui que essa coisa levou realmente muito tempo. Isso poderia começar talvez com os gregos e esfregando bastões de ebonite, sei lá o quê, mas eu vou começar mais tarde, em 1600, com William Gilbert, que é um inglês que escreveu um livro sobre magnetos. Então, foi um primeiro tratado sobre magnetos, tá certo? Escrito em 1600. E ele já percebeu que havia alguma coisa semelhante entre um magneto bolinha e a Terra. Então ele chamava essa bolinha que ele tinha magnetizada de terrela, tá certo? Então tinha várias propriedades. Ele comparava o magnetismo dessa bolinha com o magnetismo da Terra e coisas desse tipo. Depois, a gente tem que esperar 180 anos para aparecerem outras figuras importantes que foram Coulomb e Cavendish, tá certo? Cavendish fez coisas, eu diria, muito mais interessantes que Coulomb e até antes, até 10 anos antes. Mas ele se perdeu no meio da sabedoria dele e tropeçou no cordão dos próprios sapatos. Então, a gente chama hoje a lei que Cavendish descobriu, que é a lei do inverso do quadrado da distância da força, da repulsão eletrostática, a gente chama de lei de Coulomb, certo? Depois, se a gente espera mais várias décadas, até 1820, a gente encontra uns nomes volta, ampere, ohm, que estão sempre associados a coisas elétricas, certo? São pessoas essas, certo? Vocês estão vendo que aqui eu pus o volta em vermelho. A gente vai ver por que eu pus o volta em vermelho, certo? Em seguida. Depois, se a gente espera mais um pouco, Faraday. Agora não precisa esperar muito, tá certo? A gente está já aqui são só uma década e pouco, tá certo? A gente tem Faraday com as leis da indução. Então vocês estão vendo já uma certa aceleração da história aqui, tá certo? Mas aqui no meio tem um limiar importante que volta, que eu já vou falar já, tá certo? Acontece que depois desse desbravamento todo, ocorreu, então, o fechamento consistente e uma formalização de toda essa coisa e a síntese, tá certo? Mostrando que todas essas coisas são uma teoria dinâmica única, e isso foi Maxwell. E isso é um trabalho que Maxwell escreveu e apresentou em outubro de 1864, tá certo? E que se chama A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, tá certo? Então vocês estão vendo várias palavras-chave aqui, Dynamical Theory e Electromagnetic Field, certo? Então ele começa explicando o que cada uma dessas coisas é, certo? Esse trabalho é absolutamente central, porque ele tem um monte de novidades e ele tira as primeiras consequências dessas novidades, certo? Talvez a maior novidade é que o campo eletromagnético, os campos eletromagnéticos que vocês fizerem, E e B, coisas assim, eles têm uma autonomia dinâmica, tá certo? Eles se satisfazem, eles representam uma dinâmica própria, independente de cargas e correntes, eventualmente. São graus de liberdade do mundo, embora não haja fontes, tá certo? E a dinâmica desses graus de liberdade dá uma teoria da luz, teoria eletromagnética da luz, certo? Então essa foi a consequência importante desse trabalho. Então, segundo Feynman, daqui a 10 mil anos isso é mais importante do que a guerra de secessão nos Estados Unidos, certo? Ok? Muito bem, por que eu pus o Coulomb? Desculpe, o Volta, que é um camarada que viveu de 745 a 1827, então ele estava vivo ainda quando Dom Pedro I proclamou nossa independência, tá certo? Antes, a gente tem Coulomb, por exemplo. O Coulomb trabalhava com cargas elétricas em bolinhas de sabugueiro
submetidas a balanças de torção. Isso aqui é a balança de torção, onde Coulomb mediu a lei do inverso do quadrado, certo? Então é típico de uma experiência pré-Volta, certo? O que o senhor Volta fez? O senhor Volta inventou um dispositivo que, por essa razão, pela razão do seu aspecto aqui, foi chamado de pilha, tá certo? E essa pilha era uma pilha de discos de alguns metais com uns outros substâncias, uns outros feltros aqui no meio com certas soluções químicas aqui, e que tinha a propriedade de que, se a gente ligasse um fio aqui em cima e outro aqui embaixo e passasse por uma resistência, isso fazia passar uma corrente pela resistência. Então era uma fonte de corrente. Eu podia produzir uma corrente e mantê-la estável por algum tempo com essas máquinas aqui. Então foi a condição para que a gente pudesse fazer experiências com correntes. E não só esfregando, produzindo cargas e carregando bolinhas, ou usando ímãs, coisa que vale. Então, experiências com correntes só foram possíveis depois da pilha. E aqui a gente então vê o que aconteceu tipicamente depois. Isso é uma figura, não sei se é antiga, mas pelo menos parece, do senhor Ampère fazendo uma experiência com o seu auxiliar de laboratório ali. Então, vocês estão vendo, tem galvanômetros, o cara está ligando ou desligando coisas, e aqui, lá, presidindo toda a experiência, está lá a pilha que está gerando as correntes que estão sendo, produzindo as coisas, os efeitos que estão sendo observados por esse senhor Ampère aqui nesse seu aparelho, certo? Então vocês estão vendo que a importância de certos desenvolvimentos tecnológicos, tá certo? Para a gente poder fazer certas perguntas. Então, eu passo diretamente para a síntese, e aqui o que vocês têm é o começo do trabalho do Maxwell. Essa aqui é a versão publicada, ele foi publicado numa revista chamada Philosophical Transactions of the Royal Society, na Inglaterra, tá certo? E está aqui, ele foi recebido dia 27 de outubro e lido diante acho que da Philosophical Society em 8 de dezembro. Isso aqui é o começo do texto do trabalho. Esse é um trabalho não pequeno, é um trabalho que tem 54 páginas de revista, tá certo? E aqui é a introdução. E na introdução é uma coisa interessante, que ele coloca um ponto que é o ponto central. Se vocês leem aqui, eles vão ver que a coisa, em problemas de elétricos e magnéticos, os fenômenos mais mecânicos mais conspícuos são aqueles em que uma coisa começa a se mover quando a outra se aproxima, mesmo que antes não tenha havido contato entre elas. Então, ele diz, a maneira mais ingênua e imediata de tentar entender essas coisas é postular que essas coisas interagem por forças que agem à distância. Tá certo? Não é? E aí ele diz, dessa maneira, teorias matemáticas de eletricidade estática e magnetismo, da ação mecânica entre condutores carregando correntes e da indução foram formadas. E nessas teorias, a força agindo entre os dois corpos é tratado com referência apenas à situação dos corpos e à sua relativa posição, e sem nenhuma consideração explícita do meio em volta delas. São teorias tipo Newton de ação à distância, tá certo? Em particular, ele menciona a teoria de Weber e Kohlrausch, que é uma teoria com ação à distância. E nessa teoria ele vai acabar mencionando o fato, ele dá importância ao fato de que, para ela funcionar, ela funciona bem, as forças têm que depender não só da distância, mas das velocidades. Então ele começa dizendo, na introdução ainda, isso aqui. As dificuldades mecânicas, no entanto, que estão envolvidas na hipótese de partículas que interagem à distância com forças que dependem das velocidades são tais que me impedem de considerar essa teoria como uma teoria definitiva, certo? E aí ele vai dizer então o que ele vai desenvolver, certo? Portanto, eu preferi procurar uma explicação do fato em outra direção,
supondo que esses fatos, que as ações, são produzidas por ações que vão através do meio circundante, tanto bem como nos corpos excitados elétrica e magneticamente, e tentar explicar a ação entre corpos distantes sem supor a existência de forças capazes de agir diretamente a distâncias sensíveis, certo? Então ele diz, vamos pensar se não tem um jeito de eu chegar desse corpo até aquele, usando o meio que está no meio, sem a hipótese de uma força que está agindo à distância, certo? Então aí ele começa a justificar o título dele. A teoria que eu proponho, portanto, pode ser chamada uma teoria do campo eletromagnético, porque ele tem que ver com o espaço na vizinhança dos corpos elétricos ou magnéticos. E pode ser chamada uma teoria dinâmica, porque ela supõe que nesse espaço existe matéria em movimento, através dos quais os fenômenos eletromagnéticos são produzidos. Certo? Então ele justificou o título dele, que é o campo eletromagnético e dinâmico, e aí ele define, no fim, ainda na introdução, o que ele entende por campo eletromagnético. Então veja o que ele entende por campo eletromagnético. O campo eletromagnético é a parte do espaço que contém e envolve os corpos em condições elétricas ou magnéticas. Ele pode estar preenchido com qualquer tipo de matéria, ou podemos até tentar deixá-lo vazio de toda a matéria bruta, tá certo? Como no caso dos tubos de Geisler e outros dos chamados vácuos, tá certo? Existe, no entanto, sempre matéria suficiente deixada ali para receber e transmitir as ondulações da luz e do calor, certo? Nós somos obrigados a admitir que as ondulações são as ondulações de uma substância etérea e não da matéria bruta, da matéria, digamos, a presença da qual meramente modifica de alguma maneira o movimento do éter, certo? Muito bem. Então agora, só para você ter uma ideia do conteúdo desse trabalho, que parece bastante conceitual no começo, eu vou mostrar um índice parcial. Esse trabalho tem 6 ou 7 partes, as chamadas partes, e de cada parte tem várias seções. Eu listei as partes todas e algumas das seções para ilustrar, digamos, isso já dá uma ideia do personagem que está por trás da teoria, tá certo? Então, a primeira introdução, nós vimos alguns trechos da introdução, e depois a segunda parte chama-se sobre a indução eletromagnética, certo? Então ele começa a falar da indução eletromagnética, e tem seções que ele chama, uma seção chama-se o momento eletromagnético de uma corrente, tá certo? Então ele define o que ele chama de momento eletromagnético, e aí, para deixar a coisa concreta, porque essa definição é meio abstrata, tá certo? Ele faz uma coisa que ele chama ilustração dinâmica do momento reduzido, tá certo? A ilustração dinâmica é um modelo mecânico, que ele mostra o que ele está querendo dizer com aquelas definições, certo? A gente vai ver que o tempo todo ele tem essa preocupação de fazer modelos mecânicos e, eventualmente, construir maquinetas que mostram esses modelos em funcionamento, certo? Depois, ele não está preocupado só com coisas abstratas. De repente, tem uma seção chamada sobre a determinação dos coeficientes de indução pela balança elétrica. Essa balança elétrica é uma ponte, tá certo? De medir indutâncias, tá certo? Então ele mostra como é que se faz para medir indutâncias com uma ponte, tá certo? Então entra em detalhes de como é que a gente faz no laboratório para medir essas indutâncias, certo? Depois de saber como é que ele faz no laboratório para determinar as indutâncias, ele tem uma parte que chama equações gerais do campo eletromagnético. Aí, de repente, ele coloca a teoria dinâmica dele em corpo inteiro, tá certo? Depois ele estuda ações mecânicas nesse campo, tá certo? Como que você pode descrever o que está acontecendo nesse espaço em termos razoavelmente mecânicos, tá certo? Embora, quer dizer, ele de alguma maneira mecaniza a matemática com que ele está fazendo as coisas, certo? E tem
nessa parte aqui, uma coisa interessante. Aqui ele já falou dos campos e mostra como é que ele está entendendo os campos. Então ele tira várias propriedades da dinâmica desses campos no eletromagnetismo. E aí ele tem notas sobre a atração da gravidade. Na nota sobre a atração da gravidade, ele escreve a lei de Newton da atração e diz: será que a gente pode pensar isso aqui da mesma maneira que no campo elétrico? E aí ele começa a ver que modificações ele tem que fazer nas propriedades dessa substância etérea que ele tem que pôr aqui para colocar aqui, e acha que é uma substância com propriedades muito estranhas. Então ele diz: como eu não tenho a menor ideia de uma substância que possa ter tais estranhas propriedades, eu vou abandonar esse assunto aqui e não fala mais da gravitação, mas está mencionado lá, certo? Depois, para vocês verem que ele não era um camarada dado só abstrações, tem a teoria dos condensadores. Então ele mostra como é que funcionam condensadores, etc. E aí ele vai justificar várias coisas que tem aqui com condensadores, tá certo? Até hoje nos cursos a gente usa o argumento do condensador para mostrar por que tem que ter a corrente de deslocamento, essas coisas, tá certo? Ok? Mas vejam que as equações já estão antes, tá certo? As equações já estão aqui antes. E depois passa dos condensadores diretamente para a teoria eletromagnética da luz. Então ele vai mostrar que uma consequência dessas equações são a propagação ondulatória, e ele sabe que a razão, chamada razão das unidades elétricas e das magnéticas, que no fundo hoje é ε0, μ0, essas coisas, está ligado com a velocidade da luz. Então ele diz: isso aqui deve ser a luz, certo? Então é uma teoria eletromagnética da luz. Em particular, aí ele desenvolve essa coisa, estuda a relação entre o índice de refração e o caráter eletromagnético da substância, certo? Então, uma teoria de índices de refração e coisas desse tipo. E depois ele se preocupa com uma outra coisa: se tem campos elétricos e magnéticos se propagando naquilo que eles chamam so-called vacuum, assim chamado vácuo, ele diz: que campos elétricos e magnéticos são esses? Então ele estuda os valores absolutos das forças eletromotivas e magnéticas postas em jogo na propagação da luz. Quando tem uma luz, como é que são os campos? Que campos são esses? Que valores eles têm? Certo? Então vocês estão vendo por que o trabalho tem que ter 54 páginas, e finalmente a parte 8 é uma parte técnica sobre o cálculo de coeficientes de indução eletromagnética. Então voltou a coisas perfeitamente comezinhas, tá certo? Então esse é basicamente o índice desse trabalho aí. Deixa eu ver o que vem em seguida. Aqui então eu queria mostrar como ele trata da indução com grande... Eu queria mostrar o exemplo das coisas mecânicas que ele faz. Isso aqui é uma máquina, um dispositivo inventado e construído pelo Maxwell para ilustrar o funcionamento da indução eletromagnética. Tá certo? Então, isso aqui é um modelo mecânico, tá certo? Manivelas e engrenagens e inércias, tá certo? E dissipação, que ele construiu quando ele estava em Cambridge, tá certo? E que tem coisas como, você pode ver onde é que está a corrente induzida, a indutância onde é que está, e resistências dos enrolamentos onde é que estão. Como é que funciona isso? Vocês estão vendo? Isso aqui está sendo visto de perfil, isso daqui é uma roda, tá certo? Tem uma manivela aqui que você pode virar. Vocês estão vendo que aqui tem um barbantinho e um peso. Esse barbantinho esse peso está preso aqui nessa coisa. Então, quando eu giro a roda, esse barbantinho esfrega nessa roda e impede ela de querer girar. Tem atrito do barbante na roda. Então, isso é a resistência desse circuito aqui, onde eu alimento uma certa corrente. Isso aqui é o circuito induzido, é o outro do lado. Isso aqui pode ser um primeiro enrolamento primário e o secundário de um transformador, certo? Aqui eu tenho o mesmo pezinho, um outro pezinho que pode ser diferente, que é a resistência do segundo. Agora, tem uma ação mecânica que vai do primeiro para o segundo, que é através de 3 engrenagens. Essa aqui é uma engrenagem que gira, quando eu giro essa manivela, ela gira. Isso aqui está ligado numa engrenagem de 45 graus com essa coisa aqui, tá certo? Vejam que essa coisa
ela pode simplesmente girar assim se eu segurar essa barra. Senão, quando eu giro isso, a barra pode querer girar também. Mas se ela quer girar, a facilidade em que ela vai girar ou não depende de onde eu ponho esses pezinhos, que é o momento de inércia disso aqui. Certo? Então, isso aqui tem que ver com o coeficiente de indutância mútua, tá certo? Então, o que acontece quando eu viro essa manivela? Quando eu viro essa manivela, enquanto a inércia disso não deixa isso virar, isso vai fazer essa roda virar e essa outra virar ao contrário. Então, aparece uma corrente induzida do outro lado. Mas depois de um certo tempo, a coisa toda começa a virar e a corrente do outro lado para. Então, se eu manter a coisa correndo aqui, lá parou. Agora, se eu parar aqui, agora essa coisa está girando e vai fazer aquilo lá girar para o outro lado. Certo? Então, esse é o modelo mecânico, né, que ele... Então, era um camarada que construía essas coisas com a mão e achava divertido isso. Certo? Muito bem, então agora eu vou começar a falar mais do personagem, certo? E a gente vai ver que tem mais do que o eletromagnetismo. Ele é arquifamoso por isso que eu acabei de falar até agora. Mas ele fez bem mais coisas e ele tem uma biografia, basicamente, pelo que eu entendi. E essa biografia foi chamada recentemente como a biografia definitiva. Bom, eu não sei se tem outra, então talvez seja a única. Mas ela tem uma coisa interessante. Vejam quando ela foi escrita. Primeiro, aqui estão as datas do Maxwell. Veja, ele nasceu em 1831 e morreu em 1879. Então vejam que ele morreu moço. Ele tinha 48 anos quando ele morreu. Certo? E morreu em 1879. Essa biografia foi escrita em 1802. Então foi escrita 3 anos depois de ele morrer. Por pessoas que foram colegas dele, que conheceram ele muito bem. Então tem um grau de familiaridade do biografado e dos biógrafos aqui que é totalmente inusitado em biografias. Tá certo? Hã? Muito bem. Então, eu começo, aparece logo no começo da biografia, este é um quadro bastante conhecido. Deixa eu dizer que Maxwell era um cara nascido numa cidade escocesa, Glendare, eu acho, certo? Depois ele estudou em Edimburgo durante muito tempo, depois foi para Cambridge, certo? Depois esteve em Aberdeen um tempo e voltou para Cambridge de novo, certo? Depois em Londres e depois Cambridge, foi assim, né? Então, isso é uma fotografia, isso aqui é Maxwell, com 6 anos de idade, isso aqui é a mãe dele, certo? E é um quadro de família, certo? Então, é a criança Maxwell. E aqui é um outro desenho que eles têm lá, feito em 1837, na mesma época ele tinha também 6 anos, e que é uma festa que tinha tido lá em Glendare, e que tinha pessoas dançando, tocando, etc. E aqui tem um garoto estudando com cuidado o que esse violinista aqui está fazendo. Esse é o Maxwell. Certo? Então esse é um quadro que parece que eles tinham na casa deles e foi um parente que desenhou esse negócio aqui. Certo? Ok? Então esse é o Maxwell garoto, tá certo? Aqui já é uma outra coisa do Maxwell com os seus 14 anos. 14 anos ele já estava, se não me engano, talvez ainda em Edimburgo, ou talvez já em Cambridge. E ele é um camarada dado a versejar, a fazer versos. Então isso é uma e ele desenhava muito bem também, certo? Além de tudo. Então isso daqui ele escreveu uma historinha chamada O Vampiro, tá certo? Isso aqui é a letra dele e ilustrou, essa ilustração é feita por ele, tá certo? E isso aqui não está bem em inglês, isso aqui eu acho que é mais escocês do que inglês. Ele é extremamente esquisito esse inglês, e se vocês olham na internet poesia escocesa, é mais ou menos a esquisitice disso daqui. Então eu não sou capaz de dizer exatamente, mas eu diria até, para o meu gosto, é como se fosse um escocês deliberadamente complicado, tá certo? Então é um garoto querendo fazer uma coisa. E é a história de um vampiro,
Parece que nessa época, no começo do século XIX, apareceu uma mania de vampiros como talvez tem hoje aqui. Hoje tem livro de vampiro em todo lugar, e filme de vampiro e não sei o quê. Nessa época, bem, alguém escreveu um livro que era o Vampiro, e aí todo mundo começou a escrever a história de vampiros. E ele escreveu a história dele, tá certo? E a história dele é assim, é um cavaleiro que vem e encontra uma moça muito magra, tá certo? E muito bonita, com cabelos, mexendo nos seus cabelos loiros aqui, e aí pergunta, por que você está aqui? Aí ela diz, não, eu não moro aqui, eu moro num pequeno barco, tá certo? E então ele diz, posso ir com você para esse barco? Ela diz, mas o barco é muito pequeno. Ele diz, o barco vai ser maior do que a terra se você estiver lá, e coisas assim. Então vai por aí, e finalmente eles vão no barco. E quando chega no barco, ele olha e aí ele começa a ficar amedrontado porque ela se levanta, ela é uma vampira e ele acaba sugando todo o seu sangue e mata o cavaleiro no barco. Certo? Então vocês estão vendo a vampira ali no barco, esse é o fim da história. Então você vê a iluminadura, isso aqui em cima é uma trança, mesmo uma trança, e tudo desenhado aqui, vocês estão vendo uma elaborada fim aqui, isso aqui é a letra do Maxwell, tá certo? Muito bem, então essa é uma poesia que ele fez em 1845. Em 1846 foi publicado o primeiro trabalho dele, certo? Ele estava ainda, eu acho que em, como é que chama esse lugar que eu falei? Enfim, não Glendale, a cidade grande, Edimburgo, exatamente. Então, um certo professor do Edimburgo, esse professor Forbes, certo? Que vocês vão ver tem uma importância grande na vida dele, ele ficou entusiasmado com esse trabalho do Maxwell e resolveu apresentar isso, depois de conversar com colegas, etc., numa reunião da Sociedade Real de Edimburgo. Então está publicado isso aqui, em 1846, ele tinha 15 anos, tá certo? O que ele fez nesse trabalho foi generalizar aquela famosa elipse do jardineiro. Vocês sabem como é que eu coloco dois focos da elipse, pego uma corda, tá certo? Amarro nos dois e aí desenho a elipse para um lado e para o outro. Então, quer dizer, a soma das distâncias de cada ponto da elipse aos focos é constante. Ele generalizou isso da seguinte maneira: vamos pegar curvas em que m vezes a distância a um foco mais n vezes a distância a outro foco é constante. Isso ele chamava de ovais, tá certo? Então ele discutiu essas ovais todas, e não só isso, mas ele inventou um jeito de, com barbantes, desenhar cada uma dessas ovais, tá certo? Então está aqui, isso aqui é o que faz parte do que esse camarada fala. Ele comunicou: Mr. Clerk Maxwell ingeniously sugere engenhosamente a extensão da teoria comum dos focos das seções cônicas para a um grau maior de complicação determinado pela condição de que m vezes uma distância mais n vezes a outra distância é uma constante. O autor conseguiu também uma maneira mecânica simples, enrolando fios ao longo de pinos, de produzir essas curvas, certo? Então aqui são exemplos de como essas coisas funcionam. Eu experimentei ontem de noite e funciona fantasticamente, certo? Então isso aqui chama On the Description of Oval Curves and those having a plurality of foci, porque ele também generalizou, e se eu posso fazer isso com mais focos. Aqui é um exemplo com 3 focos. Então esse é um trabalho que ele fez com 15 anos. Aqui é uma coisa já bem um pouco mais tardia, ele já estava em Cambridge nessa altura, mas isso daqui chama-se um problema em dinâmica, tá certo? Mas está colocado, está formulado e resolvido inverso, tá certo? Aqui é a figura, tá certo? Então, an inextensible heavy chain lies on a smooth horizontal plane. An impulsive force is applied at A, require the initial motion of K. Certo? Quer dizer,
põe uma força impulsiva aqui e quer saber como é que o K se move. E aqui ele começa. Let the S be the infinitesimal link of which for the present we have only to think. E vai em frente, certo? Então, isso aqui tem várias páginas, tem 2 páginas e tem a solução completa do problema com referências a equações, certo? Então ele resolve esse problema. Mas ele se dá o trabalho de resolver o problema inverso, certo? Isso aqui é um pouco mais tarde, isso aqui é o senhor Maxwell, agora em 1855 por aí. Vocês estão vendo isso aqui, não sei bem, provavelmente é uma fotografia primitiva ou alguma coisa assim. Ele está segurando um instrumento peculiar. Esse instrumento peculiar é uma coisa com que ele estava brincando nessa época aqui, que chamava-se o peão para ele. Isso aqui era o peão de Maxwell. O peão era um objeto que ele usava para entender a mistura de cores e a impressão que faz no olho misturas de cores diferentes e que mistura que corresponde a vários tipos de cinza e coisas desse tipo. O diagrama do peão, de fato, vocês estão vendo aqui em cima, o peão é uma coisa que gira, como um peão gira, tá certo? Mas esse peão era assim, ele tinha uma escala graduada aqui em volta e nessa escala graduada ele podia colar pedaços aqui com cores diferentes, cor 1, cor 2 e cor 3, certo? Aqui ele tinha 2 partes, um preto e uma branca. Aí ele girava essa coisa rapidamente e o olho vê então um certo cinza aqui, que ele pode saber exatamente que cinza é, medindo aqui nessa escala quanto tem de branco e quanto tem de preto. E isso equivale, e a ideia era escolher as 3 cores aqui em proporções tais que o olho não percebesse nenhuma diferença entre o cinza daqui de dentro e o cinza daqui de fora. Então, com isso, ele começou a fazer diagramas complicados de cores e mostrar que combinações que davam quais cinzas e coisas desse tipo. E ele fez uns estudos bastante elaborados desse negócio, até que depois ele resolveu aperfeiçoar esse negócio, ou fazer uma máquina diferente. Isso aqui chama-se a caixa de cores, para ele, the color box, ele chamava. Que é um instrumento onde aqui ele colocava um espectro, certo? Tinha uma luz branca aqui com um prisma que decompunha um espectro. E o que está aqui é um dispositivo que está ampliado aqui embaixo. É uma espécie de veneziana com 3 ranhuras. E essas coisas se escorregam, tá certo? Para cá e para lá, de maneira que você podia mudar as ranhuras. Aqui, digamos, está o vermelho e aqui está o violeta, tá certo? Então, colocando as ranhuras em vários lugares, eu podia pegar 3 frequências do espectro e aí a ótica que tem aqui mistura essas 3 e joga no olho, tá certo? E aqui uma coisa de comparação, joga no olho ao mesmo tempo e você pode comparar as duas, tá certo? Então ele começou a fazer as experiências com as cores usando a caixa de cores também, certo? E tem um bocado de resultados sobre isso, mas eu só queria mostrar que também ele entendeu várias coisas. Ele percebeu nessa altura que ele podia facilmente criar imagens coloridas a partir da realidade. Como que ele fez isso? Ele pegou esse objeto aqui, essa é uma fotografia, a gente pode chamar, entre aspas, fotografia feita por Maxwell. Isso aqui foi feito por Maxwell. Ele era escocês, não era? Então, o que é isso? Isso é uma fita de tartan. O que é tartan? É aquele pano xadrez de escocês com várias cores. Então, é uma fita daquele pano com um laço de fita daquilo lá, certo? Então, ele queria mostrar que ele era capaz de fazer uma fotografia colorida. E aqui está como ele fez, certo? Isso aqui é uma representação posterior, obviamente, mas isso aqui é simplesmente, ele tirou 3 fotografias dessa fita de tartan com filtros de diferentes cores. Um filtro vermelho, um filtro verde e um filtro azul. Com isso ele tinha 3 negativos. Aí ele fez 3 positivos, tá certo? E aí colocou cada um deles num projetor diferente, um com uma luz vermelha, outra com uma luz azul, outra com uma luz verde, e projetou os 3 no mesmo lugar, na mesma tela. Com isso ele obteve essa imagem. Certo? Então essa é a imagem dos negativos do Maxwell, certo? Então vocês veem que ele se dava ao trabalho de fazer as coisas também, certo? Então, logo em seguida, mesmo nessa época, além da teoria das cores, apareceu um concurso que dava um prêmio para quem escrevesse um ensaio sobre
os anéis de Saturno. Isso mostra como as pessoas vão atrás das modas, porque o que provocou isso foi a descoberta de Urano. Então, tinha um prêmio lá, e o prêmio no ano era um trabalho sobre os anéis de Saturno. Então, ele escreveu um alentado trabalho sobre os anéis de Saturno. Ele estuda várias possibilidades, ele mostra que anéis rígidos ou anéis feitos de anéis menores são mecanicamente instáveis, isso não pode existir. Então, ele mostra que as coisas têm que ser fragmentadas. Tá certo? E aí, uma vez mostrado que são fragmentadas, ele estudou certos tipos de ondas que podiam percorrer esses anéis. Certo? E aí, não satisfeito com essas coisas, ele montou uma máquina que ilustra as ondas que podem percorrer os anéis. E isso daqui é uma dessas máquinas. Certo? Quer dizer, isso daqui seria as partículas que estão num dos anéis de Saturno com a onda. Aqui estão mais longe, aqui estão mais perto, mais longe, mais perto. Tem uma onda aqui em torno disso aqui. Essas ondas estão aqui, certo? Veja como essa máquina tem um eixo aqui com dois centros. Isso daqui é o centro dessa roda de dentro e esse é o centro da roda de fora. Quando eu giro essa manivela, tirando esse pino aqui que trava aqui, mas, por exemplo, se eu colocar esse pino, eu travo a roda de dentro. Quando eu travo a roda de dentro, essa roda de fora muda e aquela coisa sobe e desce. Com isso, essa onda aqui se propaga em torno desse negócio aqui, certo? Então, essa é uma maquininha para ilustrar o tipo de ondas que ele achou nas equações dinâmicas dele sobre os anéis de Saturno, certo? Ele, aliás, já estava começando a se preocupar com o eletromagnetismo nessa época. Ele abandonou isso para fazer essa coisa aqui. Eu acho que ele ganhou o prêmio sobre esse negócio aqui, certo? Mas aí, o tempo todo, isso aqui, vocês estão vendo um pouco nessa mesma época, isso aqui é uma carta que ele escreveu para um outro cara, onde ele coloca também uns versos que ele inventou. Nessa altura estavam colocando um cabo submarino, certo? Por uma certa companhia chamada Atlantic Telegraph Company. E parece que tinha um físico que era conhecido na época, que tinha dado uns palpites sobre o que queria fazer, o que não se devia fazer, mas o pessoal da Atlantic Telegraph Company parece que não deu muita bola para os conselhos dele. Diz, não, vamos fazer do nosso jeito e tal, e fizeram e quebraram o cabo. E foi um vexame, porque... Então isso aqui é um versinho que ele fez e escreveu mandou para um amigo dele. Isso aqui é uma carta dele, tá certo? O curioso é que tem uma notação algébrica nesse verso. Então ele diz, eu não sei se o metro está correto, mas de qualquer jeito é um metro tão louco que ele contém some insignificant thought, apparently treasonable remarks in a perfect thicket of vain repetitions. Num denso monte de, sei lá, de repetições vãs. Para evitar as repetições, seja U é igual under the sea. Tá certo? De modo que 2U, por um raciocínio por analogia, representa duas repetições desse sentimento. Certo? Dado isso, os versos são os seguintes. Aqui a primeira estrofe e a segunda estrofe. Então começa com 2U, tá certo? Under the sea, mark how the telegraph motions to me. Under the sea, de novo. Signals are coming along with a wag, wag, wag. The telegraph needle is vibrating free, and every vibration is telling to me how they drag, drag, drag the telegraph cable along. Estão puxando o cabo elétrico. Depois da segunda, né, outra vez, under the sea, no little signals are coming to me. Under the sea, something has surely gone wrong. And it is broke. What is the cause of it does not transpire. But something has broken the telegraph wire. With a stroke, or else they have been pulling too strong. E tem mais versos, então isso mostra como ele... E a linguagem dele é totalmente, digamos, idiosincrática, certo? Esse treasonable aqui, de repente, two repetitions of that sentiment. Isso não, tem estilo nesse negócio, né?
Muito bem. Então, para vocês terem uma ideia melhor, tem uma coisa curiosa. Essa história são as respostas que ele deu para um cara chamado Francis Galton, em 1870. Francis Galton era, se não me engano, um sobrinho torto, alguma coisa assim, de Darwin. Então ele ficou impressionado com as coisas de Darwin, que inclusive mencionavam a possibilidade de a gente produzir formas de animais ou condicionar o aspecto de animais através de seleção genética, cachorros, por exemplo, tá certo? Raças de cachorro, coisas desse tipo. Então ele tinha a ideia de que talvez entre as pessoas pudesse haver uma seleção semelhante. Como a gente escolhe um certo tipo de coisa para produzir um bulldog, tá certo? Talvez algumas pessoas se ajustassem para produzir físicos, tá certo? Ou alguma coisa assim. Então ele resolveu publicar um livro sobre estudando essas coisas. Esse livro foi publicado, chamado Englishman of Science, e para produzir isso ele fez uma pesquisa, que se chama hoje. Ele mandou questionários para todos os físicos e todas as pessoas ilustres na Inglaterra naquela época. E uma delas foi Maxwell. Isso aqui é a resposta que o Maxwell deu a ele diretamente. Ele respondeu pessoalmente ao questionário. Um dos itens do questionário perguntava quais eram as peculiaridades mentais da pessoa. Então essa é a resposta, uma das respostas do Maxwell. Ele diz: fond of mathematical instruments. Vocês estão vendo que é uma coisa altamente anômala isso, tá certo? Ele gosta de instrumentos matemáticos. Um matemático não chama matemática talvez de um instrumento, a não ser num sentido meio metafórico, mas eu tenho a impressão que esse instrumento aqui era menos do que metafórico para ele, a gente vendo como ele trabalhava. Tá certo? And delighted with the forms of regular figures and curves of all sorts. Sou maravilhado com formas de figuras e curvas regulares de todos os tipos. Certo? Então, a história das ovais, vocês estão vendo, é uma manifestação disso. E aí ele se avalia assim: strong mechanical power, extremely small practical business. Quer dizer, ele é um cara com grandes habilidades mecânicas, mas muito pouco as habilidades práticas. E práticas, acho que quer dizer várias outras coisas, a gente já vai ver. Aí uma coisa interessante que a gente se lembra talvez ele olhando aquele violinista tocando. Ele diz o seguinte, um parágrafo maior diz: fortemente afetado pela música quando criança. Não posso dizer se de uma maneira agradável ou dolorosa, mas provavelmente a segunda. Nunca esqueço de melodias ou as palavras pertencentes a elas, e essas ficam na minha cabeça o tempo todo, e não apenas quando as melodias estão na moda. Não posso tocar nenhum instrumento e nunca tive nenhuma instrução em música, certo? Depois ele tem várias avaliações dele que diz aqui, essa aqui é interessante, tem coisas curiosas. Muita continuidade e firmeza. Gratidão e ressentimento fracos. Certo? Storque muito forte. Aí o que é storque? Aí um editor, que é uma palavra grega que quer dizer afeto, fondness, tenderness, love, essas coisas, certo? Isso é muito forte. Não gregário. Pensamentos ocupados mais com as coisas do que com as pessoas. Afeições sociais de alcance limitado. Dado a ter ideias teológicas e não reticente a respeito delas. Construtividade e antecipação imaginativa, sei lá. Ok? Muito bem. Aí tem essa coisa aqui que eu também acho curiosa. Ele diz: origem do gosto pela ciência. Eu sempre vi a matemática como método de obter as melhores formas e dimensões das coisas. E isso significa não só da maneira mais útil ou econômica, mas principalmente a mais harmoniosa e a mais bonita. Certo? Então isso é como ele via a matemática. Depois, aí ele explica que ele foi levado a conhecer William Nicol. William Nicol é o que inventou o prisma de Nicol, que faz luz polarizada, tá certo?
E então ele diz, com a ajuda de óptica de Brewster e com um diamante de vidraceiro, eu trabalhei a polarização de luz, cortar cristais, temperar vidro e coisas desse tipo. Tá certo? Talvez a coisa que eu acho mais engraçada, depois eu até grifei em azul, a grifo é meu, não é dele, tá certo? Ele diz, eu naturalmente deveria ter sido, por profissão, um advogado, com inclinações científicas, tá certo? Mas a existência de homens exclusivamente cientistas, tá certo? E em particular professor Forbes, lembra do professor Forbes das curvas? Eles convenceram meu pai e a mim mesmo que uma profissão não era necessária para uma vida útil. Tá certo? Então, isso se aplica a vocês. Por favor, não tentem regulamentar a profissão de físico, tá certo? Ok? Não é necessário para uma vida útil, tá certo? E aí ele conta algumas coisas da educação dele. A educação dele foi na casa dele até 10 anos de idade, exclusivamente. Depois ele foi para a Academia de Edimburgo de 10 a 15, depois a Universidade de Edimburgo, depois a Universidade de Cambridge. E depois a educação incluiu francês, alemão, lógica, filosofia natural, química, além de matemática. Então, esses são excertos dessa coisa aqui. Vocês estão vendo que aqui tem, ele menciona os vidros temperados e não temperados, polarização, etc. Tem uma figura interessante, que é essa daqui. Isso é uma aquarela dele, certo? É uma aquarela dele do seguinte, isso aqui é um triângulo de vidro não temperado, então tem tensões internas. Ele, com luz polarizada, consegue ver as linhas de tensão através de efeitos de refração curiosos aqui, e que dão umas coisas coloridas. Então ele desenhou isso com aquarela. Isso aqui é uma aquarela pintada por ele, não tinha fotografia, não tinha nada, então isso aqui é uma aquarela. E existe uma série dessas coisas aqui, umas coisas pentagonais. Então ele achava essas curvas interessantes e desenhava, certo? Então isso aí o Maxwell já mais velho, com seus 40 anos, lembra que ele morreu em 1879, certo? Então isso aqui é mais ou menos 10 anos depois do eletromagnetismo, certo? E aí, depois do eletromagnetismo, ele começou a se dedicar mais, ele sempre teve um overlap nessas coisas, a coisas pela qual ele é conhecido também. Vocês conhecem a distribuição, ou vão conhecer a distribuição de Maxwell-Boltzmann, tá certo? Por que tem, né? Então, ele estudou, enfim, o que ele chama teoria molecular, certo? Com probabilidades e coisas desse tipo, e depois, em 1871, ele escreveu um livro didático sobre termodinâmica, chamado Theory of Heat. Isto é uma edição de 1902. Então é depois da 10ª edição, que foi feita antes desse camarada. Isso aqui teve já correções e uma introdução de Lord Rayleigh, certo? Isso aqui já de 1902. Esse livro tem um trecho extremamente famoso, quer dizer, além do eletromagnetismo, da distribuição de Maxwell, quer dizer, o Maxwell é famoso por um certo demônio, certo? E esse demônio aparece, além de cartas, pela primeira vez ele vem a público nesse livro. Lá no fim do livro tem um trecho chamado limitações da segunda lei da termodinâmica. Certo? Então ele começa dizendo que a segunda lei da termodinâmica funciona muito bem, etc., enquanto a gente não tem uma capacidade de observar a estrutura molecular das coisas. Aí ele diz, no entanto, se houver, se nós concebermos um ser cujas faculdades são tão finas que ele pode acompanhar cada molécula na sua trajetória, esse ser, embora tenha atributos ainda essencialmente finitos como os nossos, poderia ser capaz de fazer o que é praticamente impossível para nós. E aí ele diz que se ele, por exemplo, se ele pega
um gás morno e coloca dentro de um recipiente com uma parede no meio, e nessa parede tem uma janelinha, e esse ser dele é um being para ele, sempre tem uma janelinha que cada vez que vem uma molécula rápida da esquerda para a direita, ele abre e deixa passar, cada vez que uma lenta quer ir para cá ele não deixa, e cada vez que uma lenta quer ir para lá ele deixa, então ele começa a controlar essas coisas, e ele faz uma coisa que a segunda lei da termodinâmica diz que é impossível, que é produzir sem fazer trabalho nenhum uma diferença de temperatura, tá certo? Então, o Maxwell talvez, recentemente, ficou tão famoso com isso, talvez, e esse demônio de Maxwell foi chamado demônio pela primeira vez por Lord Kelvin, depois, certo? Aí que começou a virar demônio, demon. E atualmente ele é extremamente, tão famoso quanto o gato de Schrödinger. E até se confundido com ele em algumas situações, existem uma figura recente, por exemplo, do ser de Maxwell, que é isso daqui, vocês estão vendo, é um cruzamento de um gato com um demônio, tá certo? E que vocês estão vendo porque isso ficou importante, porque na cabeça dele está sendo processada uma sequência de bits, tá certo? Então entra informação aqui nessa história, isso aqui ficou, então tem a fama do gato de Schrödinger praticamente, certo? Muito bem, estou no fim do meu tempo e no fim da minha apresentação também. Deixa eu dizer que nessa época também ele ficou entusiasmado com o método gráfico de Gibbs, que significava entender a termodinâmica a partir de superfícies termodinâmicas, e aqui está um desenho, um sketch de uma superfície de Gibbs que ele desenhou em 1875, com curvas aqui que são seções desse negócio por planos de vários tipos. Não só ele fez isso, desenhou isso, mas ele fez um modelo disso, tá certo? Com as próprias mãos. Aqui está o modelo que ele fez, tá certo? Esse modelo está no Cavendish Laboratory, tá certo? Essas coisas aqui, como é que ele desenhou essas curvas? Isso aqui é o corte disso por certos planos. Ele fez isso colocando isso no sol em certos ângulos e vendo como é que a sombra cortava aquilo lá, e aí ele marcava com isso e depois pintava com aquarela, certo? Da cor apropriada, de acordo com o código que ele tinha. Isso ficou nesse estado até recentemente, e agora eles produziram uma peça de museu, colocaram os eixos explicitamente. Esses eixos foram colocados, vocês podem ver lá, em 2007, tá certo? Aqui está a entropia, aqui está o volume e aqui está a energia, certo? Ok? Então essa é uma superfície de Maxwell, e aqui eu tenho o que ele fez. Isso era um trabalho de Gibbs, então ele mandou uma cópia disso para Gibbs, porque foi feita aí uma molde daquela superfície, foram feitas várias cópias da superfície, e ele mandou um molde para o Gibbs. Então, na Universidade de Yale, nessa vitrine escondida ali, vocês estão vendo a superfície do Maxwell? Está ampliada aqui. Então diz, Clay Model of Gibbs Visual Method Model in a graphical manner showing solid, liquid and gaseous phases created by James Clerk Maxwell and sent to Gibbs, mandado para Gibbs, New Haven, em 1874, que atualmente acumula poeira num mostruário isolado, numa vitrine isolada de Yale, perto de uma lata de lixo. Ok? Então essa, vocês estão vendo, é a cópia que ele mandou para... Ok? Muito bem, então para acabar eu vou simplesmente mostrar que poucos meses antes dele morrer ele escreveu ainda um poema. Esse último poema é um poema muito curioso. Esse aqui é um trabalho publicado em 2008 num periódico que chama-se Notícias da American Mathematical Society. Então é um trabalho sobre essa coisa aqui, e é um último poema, que aqui está o comecinho do poema, e aqui está o primeiro verso, e esse trabalho é uma longa exegese, uma explicação das coisas que estão aí. Vocês vão ver que é escrito de uma maneira, eu vou mostrar só a primeira estrofe, são 3, tá certo? Então ele dedica a Hermann Stoffkraft, esse artigo explica quem é essa pessoa, e se chama Um Ode Paradoxal
segundo o estilo de Shelley, certo? Então começa assim: My soul is an amphichiral knot. A minha alma é um nó anfiquiral. Claro que ninguém sabe o que é um nó anfiquiral, nem eu sabia. Então, mas é uma coisa tão famosa que tem um artigo especial na Wikipédia sobre nós anfiquirais. Tá certo? Nós anfiquirais são um tipo de nó, como isso aqui, tá certo? Que pode ser transformado na sua imagem especular. Tá certo? Este é o mais simples dos nós anfiquirais, tá certo? Segundo a Wikipédia, que este nó é aquele. Se eu pego essa ponta e emendo aqui, eu tenho exatamente isso. Não parece, mas é. Eu fiz isso também e é verdade. E a gente vê que aqui parece que isso aqui está por cima e aquilo está por baixo, então no espelho vai ser o contrário, porque vai estar aquele outro por cima e esse por baixo, mas a gente pode puxar esses fios e de repente está ao contrário. Tá certo? Então ele realmente é um nó anfiquiral. Mas vejam que é bastante... My soul is an anfichiral knot upon a liquid vortex wrought. Quer dizer, forjado sobre um vórtice líquido. Tá certo? By intellect in the unseen residing. Residindo por intelecto no invisível. While thou dost like a convict sit with marlin spike untwisting it. Então, alguém senta-se como um convicto tentando desenrolar o nó com um marlin spike, a espada de um marlin, o peixe, certo? Since only to find my knottiness abiding, só para ver que a minha nodidade, né, continua, certo? Since all the tools for my untying, desde que todos os instrumentos para me desatar estão no espaço quadridimensional, tá certo? Where plenty playful fancy intersperses whole avenues of universes, where Klein and Clifford, nomes conhecidos, não? Para algumas pessoas pelo menos, fill the void with one unbounded finite homaloid. Homaloide é um espaço euclidiano, multidimensional, de mais dimensões, whereby the infinite is hopelessly destroyed. E vai em frente, certo? Então isso aqui é analisado por esse camarada, então vocês estão vendo que ele continua até o fim da vida um poeta. Então, basicamente, é isso que eu tinha que dizer.